gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sou designer, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Você já se sentiu inseguro em relação ao trabalho que você está desenvolvendo nesse momento? Se você parasse agora para pensar no seu último projeto de identidade visual, no seu último layout, no seu último design feito, o que você falaria sobre ele? Você acha que está amador? Acha que está muito iniciante ainda? Acha que precisa melhorar muita coisa? O que você acha em relação ao seu trabalho? Pois é, hoje eu tenho algumas verdades para te contar e talvez sejam duras, talvez sejam alguns tapinhas na cara, mas eu juro que é com carinho e é para a evolução de vocês. Muitas vezes eu acabo recebendo mensagens de vocês que me acompanham principalmente aqui pelo YouTube. E eu sinto nessas mensagens que vocês se sentem completamente inseguros em relação ao trabalho que desenvolvem. Sinto que vocês não confiam no potencial que vocês têm. Muitas vezes, pelas mensagens, eu consigo perceber que vocês têm medo de arriscar, medo de colocar o trabalho no portfólio por parecer iniciante. Sabe aquele medo de não parecer bom o bastante? E aí, por não ser bom o bastante, eu nem vou mostrar meu trabalho para as outras pessoas. Então, são essas as coisas que eu sinto quando vocês me mandam essas mensagens. É isso o que eu percebo. Fora que tem alguns que me mandam algumas mensagens achando que eu tenho algum segredo, que eu guardo as 7 chaves e que só eu sei alguma fórmula mágica e que eu não conto pra ninguém sobre como é trabalhar com design, fazer projetos e tudo mais. Mas não tem. O único segredo que tem é estudar, testar, praticar. E é claro, colocar o trabalho no portfólio, colocar a carinha na rua, colocar a carinha a tapa mesmo. De fórmula mágica, a gente já tá cansado de ver aí na internet as pessoas vendendo fórmula secreta, fórmula mágica para ser um designer de sucesso. E eu não acredito em fórmulas, eu não acredito que tudo que funciona para uma pessoa vai funcionar para as outras pessoas, porque a gente tem cenários diferentes, públicos diferentes. Então assim, pode ser que aquilo que funciona para mim não funcione para outro colega, e tá tudo bem, porque a gente precisa testar e praticar. E aí a gente valida aquilo que funciona pra gente. É praticando, é testando que você vai descobrir qual é a fórmula que funciona para você, pro seu processo de trabalho, pro seu negócio de design. Não tem como eu chegar aqui e falar para vocês, façam 10 projetos por mês, publiquem esses 10 projetos no Behance, façam X stories por dia que vocês vão ter uma cartela de clientes grande, vão ter projetos maravilhosos sendo desenvolvidos. Isso não é uma verdade. É normal ter medo, né? Principalmente o medo do desconhecido, né? De estar iniciando uma carreira nova, de estar iniciando ali, fazendo os primeiros projetos, né? A gente vem com aquele medo. Poxa, será que o cliente vai gostar do projeto? E se o cliente não aprovar? E se o cliente não aceitar a forma de pagamento que eu propus para ele? E agora? E se? E a gente fica trabalhando nesse e se... e não vai pra frente. E a gente só consegue evoluir e dar esses passos nessa caminhada quando a gente pratica, quando a gente coloca em prática aquilo que a gente está aprendendo. Porque a gente vai passando por essas situações, vai lidando com elas e vai entendendo como elas funcionam. E com isso a gente vai ganhando mais confiança no nosso próprio trabalho que a gente desenvolve, no nosso processo. E aí a gente vai ganhando mais confiança e vai deixando menos espaço para insegurança. E isso só vai acontecer com a prática. Porque é praticando, é lidando com as situações, lidando com clientes, com pessoas diferentes, que a gente vai vendo quais são as situações que podem acontecer, como você pode lidar com essas situações, como está a sua comunicação no momento ali com o cliente. Precisa ser melhorado, então você só vai conseguir entender isso quando você estiver fazendo isso, quando você estiver trocando mensagens com o cliente e percebendo, poxa, eu preciso melhorar minha comunicação com o cliente, preciso melhorar minha proposta de orçamento, mas você só vai fazer quando você estiver enviando propostas, lidando com o cliente. E isso é praticando. No meu caso foi assim, tá? Quando eu comecei no design, os meus maiores medos, as minhas maiores inseguranças eram situações que hoje elas são mínimas e elas fazem parte do meu processo. Os meus maiores medos no início era ali, eu não trabalhava com contrato, então eu tinha medo, eu não sabia como montar um contrato, eu não sabia o que colocar dentro desse contrato. Mas isso foi diminuindo conforme eu parei e falei, poxa, vou montar meu contrato, vou começar a lidar com pessoas, vou lidar com essas situações e vou vendo como que eu posso ir adaptando esse meu contrato. E foi exatamente isso que eu fiz. Outra coisa também, eu tinha medo, eu não sabia muitas informações sobre registro de marca, sobre o quanto ele era importante para o meu cliente. Até o momento em que eu passei por uma situação muito desafiadora com uma cliente, em que ela precisou refazer a identidade visual por conta de um registro de marca. Então, com isso, eu fui buscar mais informações, fui ter esse repertório aí de informações para poder orientar os meus próximos clientes, para que eu evitasse esse tipo de situação com os próximos clientes. Então, antes essas coisas que pareciam muito grandes para mim, hoje se tornaram partes do meu processo, porque eu fui praticando, eu fui aprendendo
com as situações que foram acontecendo. E conforme essas coisas vão acontecendo, a gente vai lidando com pessoas, lidando com clientes e as coisas acontecem, a gente percebe que o nosso processo de trabalho ele precisa ser organizado, a gente precisa ter etapas. Poxa, o cliente entrou em contato, qual é a etapa que vem agora? A gente vai trocar mensagens, e aí eu vou mandar a proposta, depois eu mando o contrato, ele faz o pagamento. Como que vai ser cada uma dessas etapas? E como vai ser o processo de criação? Primeiro ele vai preencher o briefing, depois a gente tem uma reunião. Como que vai ser? Então eu tive que parar e definir tudo isso para que eu tivesse clareza na minha mente de como funciona o meu trabalho e para que eu pudesse ir testando essas coisas e praticando cada vez mais. E ter um processo organizado me trouxe muito mais clareza sobre como funciona o meu trabalho e com isso eu consigo explicar para o meu cliente o que vai acontecer em cada uma das etapas. Quando ele entra em contato, ele sabe o que esperar. Então, com esse ganho de confiança que eu tive em relação aos meus processos, a como funciona o meu trabalho, eu também consigo transmitir essa confiança para o meu cliente. Ele se sente mais seguro, ele se sente confiante de estar contratando uma pessoa, um profissional realmente, para desenvolver o projeto dele. Então, tudo aquilo que no início me deixava insegura, eu corri atrás para estudar, para aprender, para me informar, para melhorar o meu processo de trabalho, para me sentir mais segura, para que o meu cliente também pudesse se sentir seguro, para que ele fechasse o projeto comigo. E não é à toa que eu criei um treinamento focado nessa parte de organização de processos, de ter clareza sobre o que você está fazendo, para que você atinja o seu cliente ideal, para que ele sinta segurança em fechar com você. Então, assim, essa eu sei que é uma das maiores dúvidas e uma das maiores dificuldades das pessoas que trabalham com design. Não é nem de fato saber mexer ali com design, desenvolver um projeto, é a parte da organização dos processos e o quanto ela é fundamental para que você se sinta seguro e para que você passe essa segurança para o cliente também. Se vocês quiserem saber um pouco mais aí sobre o meu treinamento, eu vou deixar o link aqui no box de informações, tá? Então, assim, o sucesso do seu negócio na área do design vai depender exclusivamente de como você conduz as situações. A culpa não é do cliente. Se o cliente está pedindo determinada coisa, foi porque você deixou alguma margem, deixou alguma brecha, em algum momento a comunicação não foi muito clara, que ele entendeu que poderia ser feito daquela forma. Então você precisa alinhar as suas ações com as suas intenções. Tudo isso precisa caminhar juntinho. Então vocês estão vendo que não tem segredo, não tem uma fórmula mágica, tem planejamento, tem organização e prática. Gente, outra coisa que vocês têm que entender é que a gente precisa dar o primeiro passo, fazer o primeiro projeto, colocar no portfólio e nem sempre vai ser perfeito. Poxa, você está aprendendo, você está estudando, você está se desenvolvendo nessa área. E esse início é o momento em que nós temos para aprender, para testar, para praticar e com isso nós vamos evoluindo. O portfólio de projetos que eu tenho hoje, que tem lá no meu Behance, que tem no meu site, tudo que eu mostro de projetos aqui para vocês são resultados de 3 anos trabalhando na área. São os meus melhores projetos que eu seleciono para estarem no meu portfólio, para estarem aqui no meu canal do YouTube. E eu também tive que passar por esse início, eu tive que fazer os meus primeiros projetos, colocar eles no meu portfólio para que eu tivesse o que mostrar para possíveis clientes, para que novos clientes chegassem, eu desenvolvesse esses projetos, usasse eles no meu portfólio e assim eu ia trocando. Então, assim, os meus primeiros projetos de 3 anos atrás, eles não fazem sentido estarem mais no meu portfólio hoje, com o cliente que eu quero atingir, né, com o trabalho que eu quero fazer. Então, por isso, eles não estão mais no meu portfólio. Mas eles, em algum momento lá do meu início, eles foram essenciais estarem no meu portfólio para que eu conseguisse os meus primeiros clientes. Então, conforme eu fui evoluindo, fui tendo novos clientes, fui desenvolvendo novos projetos, fui aprendendo mais, eu fui renovando o meu portfólio com esses novos projetos. Então, os trabalhos que eu faço hoje, que eu desenvolvo hoje, são resultados de algo que eu me propus a dar o primeiro passo há 3 anos atrás. Não foi algo que eu comecei, que eu dei o primeiro passo na semana passada. São 3 anos estudando, praticando, testando e melhorando gradativamente. E olha que não tá bom o suficiente ainda, tem que melhorar muito mais, tenho que melhorar muito mais. Então, o que eu quero dizer para vocês é, não se comparem com outras pessoas que já têm uma caminhada, que já têm mais experiência, que já desenvolveram mais projetos e que já vêm praticando há mais tempo.
Usem isso como uma forma de inspiração para vocês darem o primeiro passo, continuar estudando, praticando e não desistir. Eu sei que muitas vezes a gente acaba se comparando com outras pessoas, a gente acompanha diversos perfis profissionais diferentes ali, a gente vê todo mundo muito produtivo, fazendo altos projetos e a gente começa a se comparar. Poxa, por que eu não consigo? Nossa, como eu sou amadora, eu tô iniciante ainda, ai, que coisa. E eu sei, porque eu também passo por isso. E aí quando eu me pego pensando nisso, eu falo, pô, para aí, Fernanda, cada um tem a sua caminhada, cada um tem a sua jornada, continua na tua. Então eu não quero que vocês fiquem se comparando, se colocando para baixo por se acharem iniciantes. Vocês estão trilhando a caminhada de vocês. Inclusive, eu quero deixar aqui uma dica de leitura, tá? Que é esse livro aqui. É quase que uma leitura obrigatória, eu diria assim, tá? Porque ele não é um livro de design, mas ele é um livro sobre mentalidade, sobre fazer com que todo o seu potencial seja explorado, tá? Aqui tem várias pesquisas, tem relatos, tem exemplos de pessoas, porque assim, o que a maioria das vezes acontece é ele traz muitos exemplos assim, voltados para a área do esporte. Então tem pessoas que naturalmente já são boas desenvolvendo tal esporte. E aí, por aquela pessoa se achar boa naquele esporte, ela não pratica todos os dias, ela não treina, ela não se alimenta bem, porque ela já é uma pessoa boa naquele esporte. Então, ela só vai levando as coisas. Enquanto ele traz também exemplos de outras pessoas que não são tão boas naquilo que elas se propuseram a fazer, porém, elas são extremamente dedicadas, elas treinam todos os dias, elas fazem tudo o que tem que ser feito para que o objetivo seja alcançado e elas conseguem resultados excepcionais, muitas vezes melhores do que as pessoas que já têm que já são naturalmente boas, digamos assim. Esse é um livro essencial que vale a pena vocês lerem, tá? Eu vou deixar o link desse livro aqui no box de informações para quem quiser dar uma olhadinha, quem quiser comprar. Ele não é sobre design, mas ele é sobre mentalidade. Eu tenho certeza que vai fazer assim, ó, na cabeça de vocês quando vocês lerem esse livro. Em resumo aqui pra gente finalizar, parem de se comparar e de achar que existe uma fórmula secreta para tudo. Acredite mais em você e no seu potencial. Admire mais as suas conquistas, a sua evolução. E principalmente, tenha paciência para aprender, estudar e praticar. Nem todo mundo começa fazendo os melhores projetos do mundo. Inclusive, se vocês baterem uma meta aqui de comentários e uma meta de likes nesse vídeo, eu posso trazer um vídeo exclusivo mostrando todos os meus projetos lá do meu início, mostrando as minhas apresentações, mostrando os projetos que eu desenvolvi quando eu estava iniciando. Se vocês quiserem esse vídeo, tem que bater uma metinha aqui de pelo menos uns 50 likes e uns 10 comentários de eu quero. Então já deixem aqui, compartilha com um amigo para esse vídeo rolar. Foi isso pro vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Foi um tapa na cara com carinho, porque eu sei que vocês têm potencial para evoluir. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!